Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast. Como vocês já devem ter visto por aqui, eu sou a Simone, irmã da Cassandra, tia da Malu, e eu estou temporariamente assumindo a cadeira tão especial aqui do podcast, porque é a minha irmã, para que ela dirija toda a atenção para a Malu, que passará por um procedimento de saúde. Hoje nós vamos falar sobre inclusão, saúde e um tema que impacta diretamente a segurança de milhares de pessoas. Como alguém consegue explicar seus sintomas, entender um diagnóstico ou seguir um tratamento quando não existe uma comunicação acessível? Recebemos hoje Viviane Galvão, professora de Libra, psicopedagoga, coordenadora de acessibilidade universitária e criadora de projetos que aproximam saúde e comunidade surda. Bem-vinda, Viviane, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui, especialmente poder divulgar esse trabalho que é tão emergente, que é a saúde das pessoas surdas. É, realmente muito importante. Viviane, em que momento você percebeu que existia uma enorme falta de acessibilidade quando o assunto era pessoas surdas? Eu já estou na comunidade surda desde a minha adolescência. Meu pai tem uma prima que é surda. E foi a primeira pessoa surda que eu conheci, assim, mais de perto, porque eu já tinha tido contato na igreja, porém, assim, dentro da família eu conheci já na minha infância, porque ela morava em outro estado, né? E isso já me despertou esse interesse. E depois dessa questão, já comecei a entrar na comunidade surda, depois de um tempo, mas eu me tornei intérprete de Libras, depois professora de Libras. E depois, né, ao longo da minha vida, quando eu me casei, tive uma filha, e esse episódio foi marcante na minha vida, porque quando eu introduzi a alimentação para minha filha, eu percebi que ela tinha uma alergia alimentar. E essa alergia alimentar evoluiu, se tornou muito grave na vida dela, né? Então, assim, da área da educação, eu migrei um pouquinho para a área da saúde. Eu me especializei em nutrição, justamente para cuidar da alimentação dela. Então, eu me vi muito perdida naquele momento, Sim. porque eu atuava já na área da inclusão e eu percebi que isso também envolvia a questão da inclusão alimentar. E a saúde dela, especialmente Sim. falando, né? Então, eu me especializei, mergulhei na área da nutrição, fiz uma pós-graduação, me especializei e a princípio para cuidar dela, né? Depois, em um certo momento que eu me assentei mesmo, já estava me sentindo mais tranquila, mais confiante dos procedimentos da alimentação dela, eu pensei, porque assim, tudo na minha vida eu penso sempre na comunidade surda. E aí eu parei para pensar e disse comigo mesma, poxa, se para mim, sendo ouvinte, foi muito difícil ter o acesso a essas informações, inclusive porque medicações têm leite, e às vezes um médico, alergista, prescrevia uma medicação com leite para ela, sabendo que ela tinha alergia. Falei, bom, se essas informações não chegam tão fáceis para uma pessoa ouvinte, que dirá para uma pessoa surda. Exato. E aí, essa foi a virada de chave que eu precisava, com esse conhecimento, não somente ajudar minha filha, mas também a comunidade surda. Que legal, muito interessante essa sua história. Aí foi aí que você começou a estudar Libras ou foi antes? Não, foi antes. Quando eu tive esse contato com essa prima e na igreja também, sempre eu tive um interesse aí, né, de aprender Libras. Porém, onde eu morava não tinha cursos de Libras. E aí eu entrei na comunidade surda por meio de amigos mesmo, né? Então eu via alguns amigos e falei, olha, eu quero aprender. E eles falaram, vamos entrar na comunidade surda. Então, eu comecei a aprender dentro da comunidade surda. Não foi nenhum curso formal a princípio. Depois foi que eu busquei os cursos formais, me formei, me especializei, fiz o meu mestrado. Mas a minha introdução na comunidade surda foi mesmo eu ali, a única pessoa ouvinte dentro da comunidade surda, de pessoas surdas ali, buscando me comunicar com eles. Porque foi uma curiosidade que eu tive e queria me inserir na comunidade. E é difícil, Libras? Você achou difícil isso no começo? Bom, eu não digo que ela é uma língua difícil, mas ela é uma língua complexa como outra qualquer, né? E como eu sempre gostei de línguas, eu amava o inglês, estudava o inglês, né? Fui apaixonada, mas a Libras, ela tem uma peculiaridade que é a questão de ser uma língua visual e espacial. Então, a gente precisa trabalhar com coordenação, com a expressão facial que faz parte da gramática e a estrutura da língua.
Então, a gente precisa trabalhar uma série de coisas que em outras línguas não tem. Ela tem estrutura semelhante a outras línguas, porém, essas características que envolvem a questão do visual espacial, ela difere. Então, eu digo que por ser uma língua complexa, não é que ela é difícil, ela demanda um estudo maior e até um trabalho maior com essa questão de você se adaptar à questão cultural também. Ah, tá. Existe uma frase de uma aluna que marcou profundamente a sua trajetória? Você pode compartilhar com a gente essa história? Claro. Sempre nos lançamentos da comunidade, né, que eu criei uma comunidade para pessoas surdas, né, a primeira comunidade saudável para pessoas surdas, onde eu trabalho estilo de vida, alimentação e tudo mais, né, em um dos momentos de lançamento, eu estava conversando com uma delas, né, uma das alunas, e ela me disse o seguinte, eu perguntei para ela sobre as experiências dela em diversas áreas, e ela mencionou o seguinte, ela falou, Viviane, quer saber um lugar onde eu me sinto um lixo? É dentro de um consultório médico. Porque a minha vida está na mão daquela pessoa e eu estou totalmente vulnerável e ela não sabe se comunicar comigo. Olha, que marcante mesmo isso, hein? Forte. Exatamente. Ela compartilhou histórias para mim de erros médicos por conta da comunicação. Por exemplo, a prescrição de uma medicação que a pessoa tinha alergia e aí o médico não compreendeu aquela questão da comunicação. Barreiras assim que geraram condutas muito graves por conta da barreira na comunicação. Nossa, que história, que interessante. Sim. Além de informar a comunidade surda, você também trabalha formando profissionais de saúde, certo? Sim. Quais são os erros mais comuns que acontecem nesses atendimentos, tirando esse que você está dizendo aí, da falta de comunicação? Atualmente, quando a gente vê alguns médicos que entraram recentemente na área, eles até têm uma abertura maior, e alguns também, que são antigos, têm uma abertura maior. Porém, tem algumas condutas médicas, né? Eu acho que todo mundo já teve uma experiência boa e ruim. Né, com o médico. Com certeza. Tem alguns que nem sequer olham para nós quando a gente vai passar por algum atendimento, não toca para fazer exame. Então, esse mesmo profissional que a gente tem uma experiência ruim, sendo ouvinte, pensa nesse médico atender uma pessoa surda, né? Então, já houve casos de médicos quererem que a pessoa surda faça a leitura labial. Então, olha, lê aqui meus lábios, né? Pede para que a pessoa surda faça a leitura labial. E é um mito, né? As pessoas acreditam que toda pessoa surda ela faz leitura labial e não. Não são todas as pessoas surdas que fazem leitura labial. Não é todo o aparelho auditivo que faz com que a pessoa ouça, porque ele é um amplificador sonoro, então às vezes a pessoa só ouve ruídos. Então ele dizia, olha, faça leitura labial. Então essa é uma conduta, né? E a pessoa surda querendo ali se comunicar de alguma maneira. Então, assim, os erros mais comuns dizem muito respeito a essa rigidez na comunicação, né? Quando você tem uma flexibilidade maior, o ideal é que tenha Libras no atendimento, mas mesmo que não haja, se você tem uma abertura, vamos tentar outra maneira de comunicação, ainda flui. Então, assim, as condutas mais errôneas dizem respeito à comunicação, dizem respeito a essa falha de ter essa informação. Por exemplo, se o paciente tem uma alergia, alguma medicação que pode influenciar ali na prescrição, no tratamento, e essa falta de abertura realmente causa muita dificuldade. Uma outra questão de conduta errada, como eu trabalho em um curso de medicina também, né? Eu trabalho com a Libras e ali futuros médicos, tenho projetos, inclusive, nessa área da saúde para que outros profissionais aprendam. Uma das coisas que os alunos compartilham comigo são autores que trazem para a formação dos futuros médicos que, assim, quando trabalha várias questões de diferença, diversidade, eles apresentam que a surdez é o mínimo das questões assim, de problema de comunicação no atendimento. Porque sempre a pessoa surda vai levar alguém para esse atendimento. Né? Agora, eles não levam em consideração que geralmente é alguém da família que não sabe Libras, que tem uma comunicação ali muito superficial, precária, mesmo em casa, está no contexto médico de atendimento ali,
com situações complexas. Nesse contexto, falando desse contexto, tem livros que induzem a formação de futuros médicos, que assim, não se preocupe com a pessoa surda. Ela sempre vai levar alguém. Não considera que ela é uma pessoa, muitas vezes adulta ali, que ela gostaria de ir sozinha para o atendimento, Sim. que às vezes a pessoa não sabe Libras, a pessoa que está do lado, que a pessoa que está do lado sequer vai saber conduzir ali com a informação sobre o tratamento. Então, é uma sequência de erros. Outra sequência também de erros é quando, por uma boa intenção, quer levar um profissional para acessibilidade. Ok, vamos levar um intérprete. Então, existem projetos hoje que vai ensinar o básico de Libras e até com o intuito de ajudar, fez parceria com alguma rede ali desses alunos que estão aprendendo Libras, ali, que estão introduzindo a sua aprendizagem em Libras, fazerem estágio na área da saúde. Entendi. Então, eles estão aprendendo uma língua sim. ainda, como é que eles vão intermediar uma comunicação ainda mais na área da saúde? Né? Então, existem muitos erros porque as pessoas não sabem que Libras é uma língua de fato. Elas falam, mas elas não entendem a complexidade de dizer que Libras é uma língua. E de ter um contexto técnico ali, né? Sim. Complexo. Então as pessoas acham que estão ajudando e no fundo acaba atrapalhando porque dificulta mais essa comunicação, né? Exatamente. Que pena. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que precisa mudar para que a acessibilidade deixe de ser uma exceção e passe a ser realmente a realidade dentro da saúde brasileira? A primeira questão, né? Eu falo que eu sou da área da educação com o pé na área da saúde também. Sou das duas áreas. A primeira questão é entender que o intérprete ele é fundamental em diversas áreas, né? Para poder explicar melhor, o intérprete ele atua no Brasil, tem alguns intérpretes que atuam muito de maneira generalizada em várias áreas, né? Alguns trabalham em áreas especializadas, por exemplo, intérpretes educacionais, né? Intérpretes da área cultural. Porém, na área da saúde hoje existem centrais de Libras que atuam ali para acessibilidade. Mas o contexto ideal, a meu ver, mesmo como intérprete de Libras, professora de Libras e aí profissional da área da saúde também, ao meu ver, o cenário mais ideal mesmo é que aquele profissional aprenda Libras. Porque ele tem o conhecimento técnico, Sim. Ele tem o voto de sigilo, ele tem aquele compromisso de sigilo. O intérprete que entra ali, se ele for ético, ótimo, ele vai manter o sigilo. Mas eu já vi contextos que não. Que o intérprete entra num atendimento até psicológico, numa terapia, e depois leva aquilo para fora, sabe? Isso diz respeito à conduta ética de alguns profissionais, né? Então, no meu ponto de vista, se houvesse intérprete, vou dar um exemplo de um intérprete da área, um intérprete oral. Eu tenho uma prima que ela mora nos Estados Unidos e ela atua como intérprete de línguas orais em um hospital. Então, ela já se especializou nessa área. Ok, não é a realidade do Brasil. Nós não temos intérpretes. Sim. Eu atuo muito, já há 10 anos na área da saúde, então eu tenho bastante experiência nessa área da saúde. Mas não é a realidade de muitos profissionais. E envolve a questão da ética também, que eu mencionei, o sigilo. Dentro do meu contexto ali, dizendo, o ideal é ter formação de profissionais que atuam já na área da saúde para que eles façam um atendimento acessível. Esse é o cenário ideal. Seria. Se não, uma formação voltada para os intérpretes, para que eles saibam daquele contexto, inclusive eles tenham um compromisso ali, assinado formalmente, de ter o sigilo daquele atendimento. Entendi. Tem muitas escolas que proporcionam esse curso de Libras? Tem muitas escolas que trabalham para um contexto geral, né? Libras para um contexto geral. Mas para um contexto específico são raros, né? Eu tenho uma empresa também voltada ao ensino e tradução e interpretação e hoje eu tenho um projeto para isso, né? Como eu já tenho 10 anos de experiência na área da saúde, resolvi realmente pegar esse conhecimento e contribuir, porque nenhum conhecimento ele deve ficar conosco, claro, né? Então, nesse momento eu me sinto segura e eu já fiz um projeto em prefeituras de realmente ensinar profissionais da área da saúde a fazerem esse atendimento acessível. E agora eu estou com um projeto para lançar, né,
para medicina e também para nutricionistas, profissionais que queiram atender, porque eu não quero que esse conhecimento fique só comigo e que outros profissionais possam atender de maneira acessível e oferecer mais dignidade a esse paciente surdo aí. Ai, que lindo isso, é verdade. Eu acho que não podemos ficar retendo esse conhecimento, temos que passar. Sim. Viviane, eu agradeço muito, muito, muito por você ter compartilhado isso com a gente e também por lembrar que a inclusão de verdade, ela começa quando todas as pessoas conseguem ser ouvidas, compreendidas e cuidadas com dignidade. Com certeza. Né? Se você ouviu esse podcast e se esse episódio foi bom, importante para você, compartilhe com as outras pessoas. Até o próximo Você Pode.